Olá, eu sou a professora tutora do curso de Medicina Veterinária, professora Carla Franvini, e hoje eu estou aqui para dar uma palestra para vocês. O tema que eu trouxe é cannabis medicinal para animais. O que o médico veterinário precisa saber? Bom, para quem ainda não me conhece, afinal, quem sou eu para estar aqui falando sobre esse assunto, né? Então, eu queria só mostrar para vocês, eu tenho toda a minha formação, né? Eu sou médica veterinária, tenho toda a minha formação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tenho pós-doutorado em cannabis medicinal, por isso que eu estou aqui propondo esse assunto, né? Como atuação profissional, eu faço atendimentos em comportamento animal, atendimentos com florais de Bach e prescrevo também cannabis medicinal e fitoterápicos, tá? Plantas medicinais em geral. No ensino, eu trabalho aqui como tutora da graduação na Uniswan. Sou também professora de pós-graduação, né, dos cursos de especialização em cannabis e sou coordenadora, né, do curso de etologia clínica da Anclivepa e tenho uma empresa, Flor de Amora Bem-Estar Animal, onde eu também tenho um curso, né, para médicos veterinários sobre cannabis medicinal e prescrição de cannabis, tá? Faço parte do grupo de pesquisa da Universidade Rural em cannabis medicinal para animais. Bom, e é por isso que eu gostaria de falar sobre isso. O meu objetivo aqui é que vocês saiam daqui sabendo o que é a cannabis, por que ela é considerada uma planta medicinal e o que os animais têm a ver com isso. Bom, vamos lá. Quem é essa planta? Bom, sabe-se que essa planta é originária da Ásia, né? Imagina-se que seja originária da Ásia. Ela tem seus primeiros registros históricos, né? Registros de uso medicinal, de plantação, né? De manejo dessa planta há 8.000 anos antes de Cristo, lá na China, né? Ela era utilizada pela medicina chinesa. Então, assim, não que ela tenha surgido no planeta há 8.000 anos antes de Cristo, que seria 10.000 anos atrás, não. Ela surgiu muito antes disso. Mas nessa época existem relatos do seu uso e da sua presença, né? Mas existem também dados arqueológicos que mostram pólen, sementes, vestígios dessa planta em outros lugares do planeta, né? E até mesmo lá na Ásia, da presença dessa planta com pessoas importantes da época, né? Então, xamãs, considerados médicos, espiritualistas, grandes líderes, né? De diversas comunidades, antes até de 10.000 anos atrás, tá? Bom, eu vou falar um pouco mais da história dessa planta depois, né? Como ela migra da China para o resto do mundo. Mas eu queria me atentar agora com vocês o grande tabu que existe por aí, né? Que cânhamo pode, maconha não pode, e cannabis medicinal é outra coisa. Afinal, qual é a diferença entre cânhamo, maconha e cannabis medicinal? O cânhamo, ele foi muito utilizado antigamente, né? Inclusive na época das grandes navegações, ele era uma figura muito presente, né? Tanto nas velas, nas cordas, tecidos utilizados na época, porque o cânhamo é a fibra utilizada da planta cannabis sativa, tá? É a fibra do caule utilizada para tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó. Produção de papel, indústria têxtil, isolamento de casas, pode ser utilizado como composto orgânico. Também dá para produzir o óleo a partir do cânhamo, pode ser alimento, né? Pode servir de várias coisas, tem várias funções. Mas qual seria a diferença dele para a maconha e para a cannabis medicinal? São todos a mesma espécie, são todos a mesma planta. O que a gente vê aqui é uma produção de maconha ali do lado para a produção de óleo medicinal e do outro o cânhamo para a produção de fibra. Perceba que a planta, quando ela é agronomicamente tratada para a produção de fibra, ela é diferente, né? Ela vai ter um caule mais alinhado, né? Totalmente diferente da outra planta
que quando eu estou querendo produzir o óleo medicinal, ou quando ela vai ser usada para uso recreativo, o objetivo é a produção da flor. Então, eu preciso de uma planta fêmea que vá produzir uma flor. Então, existe uma poda ao longo, né, do crescimento dela, para que ela fique nesse formato mais arbustivo, para que ela produza várias flores, tá? Que é o que vai ser consumido, que vai ser utilizado para medicamento e para fazer o uso recreativo quem faz. Já o cânhamo, você não tem esse objetivo de flor. E aí você pode usar a variedade de planta macho. Não vai produzir a flor. E você vai plantar de forma diferenciada para que ela cresça em busca do sol e produza, né, um caule mais robusto, que é o que vai ser utilizado depois para a produção da fibra. Mas é a mesma espécie de planta, tá? Então aqui, ó, essa é a flor de cannabis que é utilizada para a gente depois fazer o óleo. E essa flor, quando você vê ela num aumento, a gente vai ver esses pelinhos, né, que são os tricomas, que é onde a gente tem acesso aos fitocannabinoides, tá? Ele é meio oleoso, que é onde a gente tem acesso ao produto químico mesmo dessa planta, né, que são os fitocannabinoides, tá? E afinal, o que são esses fitocannabinoides? Fitocannabinoides é o que vocês mais escutam por aí, quando fala de cannabis. Ah, é o THC, é o CBD. Não existem só THC e CBD. Existem mais ou menos 500 substâncias conhecidas numa planta de cannabis, tá? Estudadas até o momento, mais ou menos 80, que se tem conhecimento. E entre elas, né, essas propriedades, cada uma vai ter uma tendência maior a ser analgésico, anti-inflamatório, né, psicotrópicas, ansiolíticas, anticonvulsivantes, anti-inflamatórias, tá? Então, cada uma vai ter uma maior habilidade. Dentro dos químicos produzidos pela planta cannabis sativa, a gente tem também terpenos e flavonoides, que também existem em outras plantas e em alimentos, que vão ter uma importância muito grande para fazer com que esses fitocannabinoides consigam agir melhor, né, fazendo uma sinergia medicinal, contribuindo para um efeito completo, potencializando a ação terapêutica dessa planta. Isso é uma das grandes diferenças de qualidade entre os óleos medicinais que a gente vê adiante depois, tá? Então aqui só mostrando para vocês, né, a gente tem essa figura, é uma figura que vem separando aqui, ó, bem quando mostra a planta ali, psicoativos e não psicoativos, tá? Isso, na verdade, não é real, né? Todos os fitocannabinoides são psicoativos, tá? Essa palavra, ela é usada erroneamente, porque, na verdade, o que se quer dizer aqui é sobre o efeito que o THC tem dentro do cérebro, né, que causa aquele entorpecimento conhecido da cannabis, tá? Mas não significa que o CBD também não seja psicoativo, ele também é. Só que ele age em regiões do cérebro diferentes do THC, tá? Porque eu vou mostrar para vocês que são receptores diferentes, e por isso ele não vai ter essas ações de entorpecimento. Mas todos são psicoativos, tá? Então eu vim trazer essa figura aqui porque acabou que ficou esse termo estereotipado, mas de uma forma que não está correta, tá? E essa figura aqui, ela vem trazendo coisas muito interessantes, como as diferentes formas de se utilizar esses fitocannabinoides para tratamentos de diferentes doenças. Então, olhando aqui, ó, bem na parte central da figura, a gente vê aqui, para tratamento de dor e sono, né, você tem aqui, ó, quais os fitocannabinoides seriam mais indicados e depois, bem na beirinha da figura, quais as doenças especificamente, tá vendo? Então, tudo isso a gente já tem conhecimento, através de estudos, de quais fitocannabinoides poderiam estar combinados agindo para determinadas doenças, tá? Então, a gente tem ali, ó,
questões gastrointestinais, tá vendo? Vocês podem ver que o THC ele está presente em todas essas porções, tá? Ele é muito importante para o tratamento de milhares de doenças. Então, essa polêmica de não psicoativo, psicoativo, ela está mais ligada a um preconceito e a uma ignorância e falta de informação do que outra coisa, tá? Bom, afinal, por que essa planta é medicinal? Como é que uma planta medicinal, gente, qual é a diferença de uma planta ser medicinal, não ser medicinal, ser tóxica para o nosso sistema? Tudo isso vai depender de como os fitoativos da planta que você está usando vão conseguir agir dentro do nosso sistema fisiológico. No caso da cannabis e dos fitocannabinoides, nós temos um sistema chamado endocannabinoide, que é um sistema fisiológico, tá? Onde nós mesmos, antes mesmo de cannabis na nossa vida, o nosso organismo, ele produz substâncias canabinoides, que a gente conhece aqui como anandamida e 2-AG, tá? Vocês vão ver que na história isso é uma descoberta muito recente, tanto que tem muitas universidades onde nem se estuda isso, tá? Esse sistema fisiológico, mas é um sistema fisiológico extremamente importante para o funcionamento de quase tudo no nosso organismo. Então, como é que funciona isso? Esse sistema fisiológico é como, eu gosto de falar, você imagina um evento. Vamos dizer que a gente está fazendo a promoção de uma semana acadêmica veterinária, tá? Você tem ali os atores principais, que geralmente são os palestrantes. Então, você tem todo aquele organismo, né, universitário, todos aqueles estudantes, todos aqueles colegas participando dessa palestra, olhando focados no assunto que o palestrante está falando, tá? Então, você vai ter uma conexão entre plateia e palestrante. Mas, para esse evento acontecer, mesmo antes desse palestrante chegar ali, e das pessoas que vão assistir a palestra estarem ali, do público, aconteceu toda uma preparação do ambiente, aconteceu toda uma preparação para que esse palestrante estivesse ali, para que essa palestra fosse programada. Quem faz isso? É a equipe de produção do evento. Essa equipe de produção, ela nem sempre é percebida, né? No momento ali que você está na palestra, né, entre palestra e público, a equipe de produção, ela está fazendo mil e uma coisas, inclusive, às vezes andando na frente do palestrante, do público, acendendo luz, apagando luz, mexendo em slide, temperatura, arrumando tudo que está acontecendo, mas às vezes o foco está tão grande ali entre a plateia e palestrante que ninguém nem observa a equipe de produção. Mas sem a equipe de produção, não existe evento. Entende? O sistema endocannabinoide, ele é a equipe de produção de todos os eventos fisiológicos do nosso corpo. E isso é muito importante e muito sério, né? Então, ele vai regular processos de dor, inflamação, humor, apetite. E ele é fundamental na homeostase do nosso organismo, que abrange simplesmente todos os sistemas, tá? Nós vamos ter uma estrutura específica de receptores endocannabinoides, que são chamados de CB1 e CB2. O CB1 é um receptor que está presente principalmente no sistema nervoso central, tá? E o CB2, ele vai se encontrar em células de tecidos, em células imunológicas, em alguns órgãos também. E a gente vai ter a presença desses receptores em diferentes espécies animais. Então, aqui para vocês verem essas substâncias, a anandamida, ela é como se fosse o THC que a gente produz dentro do corpo, tá? Ela tem uma estrutura química semelhante ao THC. Por isso que o THC tem efeito dentro do nosso organismo. E a 2-AG é uma substância semelhante ao CBD, que também nós produzimos, tá? Aqui é um exemplo, né, de como seria esse receptor, tá? Então, eu tenho aqui uma representação, né, do receptor CB1 num neurônio, recebendo ali o sinal de um canabinoide, produzido por nós mesmos, de um endocannabinoide.
receptor CB2 aqui numa célula imune. E aí aqui a representação de como um fitocannabinoide, que vem de fora do corpo, estaria agindo também nesses receptores, tá? Dessa forma aqui. Bom, aqui é só para mostrar para vocês pontos que a gente sabe que existem esses receptores CB1 e CB2, tá? Espalhados por todo o organismo. Mas, gente, o sistema endocannabinoide, ele não é só sobre CB1 e CB2, tá? Nós temos também outros receptores fisiológicos aos quais os endocannabinoides e os fitocannabinoides se ligam, como receptores vaniloides, que são receptores que estão envolvidos em processos inflamatórios e percepção de dor, tá? Receptores 5-HT1A, por exemplo, receptor de serotonina, receptores dopaminérgicos, receptores, enfim, receptores infinitos. Acho que eu não botei um slide desse, né? Um assunto mais complexo que a gente poderia ver em outra situação. Aqui eu quero só que vocês tenham uma ideia que existe o sistema endocannabinoide, ele tem seus próprios receptores, mas essas substâncias também agem em outros receptores fisiológicos, tá? De grande importância. Com relação aos animais. Bom, os animais têm também sistema endocannabinoide, tá? Também com essa estrutura de receptores CB1 e CB2 específicos espalhados pelos seus sistemas fisiológicos. No entanto, não vai ser igual em todas as espécies. Então, a gente pode ter uma distribuição diferenciada em cada espécie, tá? Mas a gente tem todas elas agindo em cérebro, sistema nervoso central e órgãos, tá? De forma geral. O que sabemos? Alguns insetos não têm sistema endocannabinoide, tá? E alguns invertebrados também não. Fora isso, todos têm, tá? E aí, falando para vocês como é que funcionaria para a gente prescrever cannabis em animais. Como seria isso, afinal? Bom, como a gente está falando de um sistema fisiológico, né, a gente sabe que a medicina canabinoide ela vai ser uma coisa individualizada, porque ela vai depender de como está a homeostase desse animal, de como está a saúde desse animal. Além de qual é a espécie, de qual doença que eu estou falando, qual é o peso que esse animal tem, a faixa etária, tá? É muito importante essa questão da faixa etária, porque esse sistema endocannabinoide, ele começa a ter uma baixa na produção de endocannabinoides, anandamida 2-AG, na velhice. Então, o melhor momento para a gente adicionar fitocannabinoides, tá? A prescrição pode ser no momento da velhice desses animais. Bom, depende também do objetivo de tratamento, qual é o tempo de tratamento, o tipo de medicamento que eu vou dar, porque vocês vão ver que tem diferentes tipos, tá? E as diferentes concentrações. Então, é uma medicina individualizada. E além de individualizada, ela é multifuncional. Eu vou precisar de várias áreas trabalhando junto. Então, eu vou ter que ter o clínico trabalhando junto com o veterinário que está fazendo a medicina canabinoide, tá? Eu vou ter que ter os exames, eu vou ter que saber o que está acontecendo nesse animal, eu vou ter que ter os outros especialistas, se eu estou falando de um problema oncológico, se eu estou falando de um problema gástrico, se eu estou falando de um problema ortopédico, tá? Então, eu vou precisar ter sempre essa duplinha trabalhando junto, tá? Essa equipe. E aí, gente, para falar em dose, é importante a gente falar que existe uma diferença grande dos óleos produzidos nacionalmente para os óleos internacionais, tá? Eu devia ter colocado esse slide depois, mas eu já vou falar aqui. Dose em uso nacional, a gente usa o que a gente chama de microdose. Por quê? Porque até bem pouco tempo atrás, até outubro do ano passado, médico veterinário não podia prescrever cannabis. Então, a gente não podia simplesmente fazer uma receita controlada e pedir para o tutor comprar na farmácia, tá? Que ele não ia conseguir, tá? A nossa receita não tinha validade para comprar medicamentos em farmácia humana. Muito menos a gente tinha produtos
para animais no Brasil, tá? Por quê? Porque não existe uma autorização do manuseio desse tipo de substância por médicos veterinários pela Anvisa. Dessa forma, o MAPA, que é o órgão específico que nos orienta, né, nas boas práticas, não podia legislar sobre os produtos veterinários, uma vez que o médico veterinário não poderia manipular esse tipo de substância ou deliberar sobre isso, tá? E aí, o que acontecia? Mas assim, a gente já fazia medicina canabinoide, tá? Como? Em desobediência civil. De que forma? Que produto que a gente tinha acesso? Produtos de associações de paciente, tá? Que eu vou falar mais adiante. Que são produtos fitoterápicos, onde essas associações plantam, recolhem essas flores e eles mesmos fazem os extratos dessas flores e produzem um óleo medicinal considerado como um fitoterápico, onde eu vou ter todas essas substâncias fitocannabinoides juntas, mais os outros produtos, como os terpenos, que eu mostrei lá para vocês, tá? Que vão ajudar e trabalhar numa sinergia, causando um efeito que é chamado de efeito entoragem, que é o efeito comitiva, onde uma substância química ajuda a outra na sua ação. E o que isso causa? Isso causa um tratamento onde eu preciso de doses muito menores da substância. Por isso que quando eu falo aqui dose em uso nacional de CBD e THC, eu trago essas doses bem abaixo das doses em publicações de uso internacional, tá? Então reparem aqui, ó, o CBD de uso nacional, a gente prescreve de 0,03 miligramas por quilo a 0,2 miligramas por quilo. É baixíssimo. Quando você vai ver em artigos internacionais, onde eles usaram CBD isolado, o que significa isso? Eles não trabalham com um fitoterápico. Eles trabalham com um fitofármaco, que é o quê? Uma substância é isolada do fitoterápico e colocada em outro veículo, onde você só vai ter aquela substância ali agindo. Então, assim, no processo de industrialização desse óleo, pela indústria farmacêutica internacional, eles isolam o CBD. E aí, quando você tem um óleo só de CBD, que não é um fitoterápico, é um fitofármaco, você vai usar de 0,25 miligramas por quilo até 8 miligramas por quilo. Uma dose muito maior. Por quê? Eu não estou tendo o efeito comitiva aqui das outras substâncias, tá? E por experiência própria, na Universidade Rural, na nossa pesquisa que foi realizada ano passado, a gente tratava gatos idosos com osteoartrite, usando um óleo fitoterápico, tá? Que tinham todos os outros componentes, mas ele tinha uma predominância de CBD, tá? A dose máxima que a gente conseguiu chegar nesses gatos foi de 0,7 miligrama por gato, que foi até uma dose bem alta, tá? Porque nessa dose aqui, os gatos já estavam vomitando e não estavam mais suportando o óleo, tá? Então a gente teve que baixar de novo essa dose. A gente não chegou ali nem perto da dose de 8 miligramas por quilo que a gente vê em relatos internacionais, tá? Então, isso é muito importante falar para vocês entenderem que existe uma medicina canabinoide e por questões políticas e de acesso ao medicamento, a gente tem um cenário diferente aqui no Brasil e na América Latina de forma geral, com relação a determinados produtos. Então, as doses vão variar muito, tá? Qual é o risco de toxicidade de cannabis maconha para animais, tá? Cannabis e maconha que são a mesma coisa. Qual é o risco? Bom, existe um dado presumido, que é esse, que mais de 3 gramas por quilo da planta no consumo imediato pode vir a levar à morte. Por que eu falo pode vir? Porque ninguém fez esse teste para saber, tá? Hoje em dia, a gente não submete os animais, pelo menos no Brasil, você não pode submeter um cachorro ou um gato assim, né? A gente tem regras de comitê de ética,
Então, você não submete só para saber o nível de toxicidade maior de determinada coisa. A gente presume através de dados, de relatos e de dados clínicos. Então, assim, vamos considerar aqui que um cachorro tenha acesso à planta, estou falando aqui da planta, tá? Não é nem do óleo. Ele tem acesso à planta in natura e ele consuma 3 gramas por quilo. Se eu estou falando de um cachorro de 10 quilos, esse cachorro vai ter que comer 30 gramas de planta, certo? Ele comer 30 gramas, pode ser que ele tenha uma intoxicação importante, tá? Se um pincher que tiver ali seus 2 quilos, ele vai ter que comer 6 gramas. Isso pode acontecer? Pode. Se você está falando de uma pessoa que tem em casa, né, esses tabletes, né, para consumo, isso pode acontecer, tá? Então, pessoas que são usuárias, né, precisam tomar muito cuidado com seus animais, porque os animais costumam comer, tá? É um acidente raro de acontecer? É, porque geralmente as pessoas tomam cuidado, né, até por ser uma planta proibida, mas você vê, quem conhece, né, 3 gramas, 30 gramas é muita coisa. Então, dificilmente, assim, vai ter acesso assim, tá? Mas, vamos dizer o seguinte, essa toxicidade, ela vai ser mais importante quando eu estou falando de animais que já têm um problema, tá? Concomitante. Então, o animal já tem um problema cardíaco, já tem um problema cardiorrespiratório, enfim, gastrointestinal, e aí isso pode acontecer. Eu não vou ter parada cardiorrespiratória acontecendo em animais saudáveis, mesmo com intoxicação de cannabis. Por quê? Porque não existe receptor para cannabis no tronco encefálico. Então, os fitocannabinoides, eles não agem no tronco encefálico, onde comandam os batimentos cardíacos, né, frequência cardíaca e respiratória. Então, essa planta ela não vai agir diretamente nesses centros, por isso que ela não vai causar esse tipo de morte, tá? A menos que esse animal tenha uma doença pré-existente nesses sistemas, e aí a intoxicação dela pode levar a um pane geral, tá? Nos outros sistemas, levando a essa situação. Mas a planta especificamente não vai agir dessa maneira, tá? Então tá. Dito isso, chegando um animal intoxicado na clínica, né, um paciente, vocês vão agir com medicina suporte, né? Botar no soro, esperar passar o efeito e ficar monitorando esse animal, tá? Pode ter vômito, enjoo, náusea, ataxia em cães, tá? O gato lida muito melhor com doses altas de CBD, então dificilmente o gato vai ter muita CBD não, de THC, tá? O gato dificilmente ele vai ter problemas assim com o uso de THC. Já com CBD ele pode ter também enjoos e náuseas, que foi o que a gente viu na nossa pesquisa, tá? O cachorro, ele já não vai gostar muito de THC, tá? E o cachorro pode ter mais efeitos colaterais nesse sentido de ataxia, de ficar mais lento. A gente já não vai ver acontecer tanto em gato. Bom, sobre regulamentações, históricos, leis e produtos. Né? Por que a gente está onde a gente está e por que a situação é como é? Historicamente, né, como eu dizia para vocês, como eu comecei a falar lá, né, a gente tem aí, né, os relatos do uso de cannabis, né, lá na China, do uso medicinal de cannabis na China, né? Então a gente tem um imperador aí reconhecendo o uso de cannabis para mais de 100 doenças, tá? Há 3.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos atrás, tá? Isso presente em escrituras chinesas. A gente tem a presença também em escrituras da medicina Ayurveda lá na Índia, tá? E a gente tem também o uso religioso da cannabis, né? Não só o uso médico, tá? E isso presente em textos sagrados e tudo mais. A gente tem depois, acredita-se que da Índia
né? A cannabis ela vai para a Europa por um povo nômade e ela na Europa começa a ter um uso diferente do religioso e do medicinal, que vai mais para um uso recreativo, né? Onde eles usam para fazer banhos, para usar vaporizado e para ter o efeito relaxamento, tá? A gente tem também a cannabis aparecendo em tratados médicos egípcios, tá? Como planta medicinal. E encontrado, inclusive, pólen, né, no faraó, tá? Como eu disse para vocês, né? Essa questão de pólen, resquícios da presença da planta, arqueologicamente, existem vários relatos até bem anteriores a esse tempo aí, tá? Ai, desculpa. E essa planta ela vai caminhando pelo mundo, mas aqui nas Américas, acredita que ela chega com a colonização espanhola. E não só através de um uso ritualístico ou nada do tipo, mas através das roupas, das cordas, porque, como eu falei para vocês, o cânhamo ele era muito utilizado na Europa nessa época, tá? Para a produção de diversas coisas através da sua fibra, tá? E aí depois essa planta ela vem sendo utilizada também, né, pelo povo escravizado e pelos indígenas do país. Acredita-se que a cannabis já estava aqui antes desse povo chegar na colonização, até porque houveram migrações anteriores a essa colonização reconhecidamente histórica, né? E que já era uma planta utilizada por esses povos, tá? Mas a gente vai ver isso sendo mais relatado, isso sendo mais importante historicamente, né? A partir do momento que a gente tem esses povos escravizados e indígenas sem acesso à medicação, né, às margens da sociedade, literalmente, e tendo essa planta como um recurso medicamentoso também, tá? E aí a gente vai ver numa história mais recente, né? A gente tem pesquisas, né? Já sempre foram feitas pesquisas com essa planta, né? Há muitos séculos atrás, tanto em humanos quanto em animais. Os animais sempre foram usados para pesquisas em tudo, né? Para se saber as coisas para humanos. A gente tem uma alta popularidade da cannabis no Brasil, tá? No século XIX. A gente tinha a cannabis assim em boticas pelo mundo, pelo Brasil, como um medicamento mesmo, né, para ser utilizado. E aí a gente começa a ter a proibição dela por uma questão bem racial e, né, de preconceito mesmo, nos Estados Unidos e no Brasil, ali pelos anos de 1930 a 1940. Tá? Existe um grande movimento de políticos da época que vão levar isso a reuniões, né? Na época existiam reuniões sobre o combate ao vício em ópio e outras drogas, e aí dos deputados brasileiros leva essa questão do uso de maconha no Brasil e fala que a maconha era uma grande droga, muito perigosa, que era utilizada por povos pretos e indígenas e pobres, e que deveria ser erradicado porque fazia com que esse povo que deveria trabalhar ficasse mais vagabundo. Existe, né, esses retratos eu devia ter trazido aqui para vocês verem, esqueci de colocar, né, de jornais da época mesmo, né, mostrando essas falas bem específicas mesmo, assim, bem racistas mesmo, tá? Então, isso aconteceu e também, porque nessa época de 1940, a indústria do cânhamo, ela estava muito em alta, né? E foi a época que começa a surgir os tecidos que tem uma mistura não só de algodão, mas com esses tecidos sintéticos, né, que a gente conhece hoje. Então isso começa a surgir na indústria. E aí o cânhamo atrapalharia muito esse desenvolvimento desses tecidos aí, sintéticos. E aí, um dos grandes deputados dos Estados Unidos da época, que é um deputado que vem nessa campanha contra a cannabis, né, da criminalização da cannabis na época, era um dos herdeiros de uma dessas indústrias têxtil, tá?
Então, houve também, além de uma questão racial, houve essa questão comercial, tá? Para chegar nessa proibição. E aí, a gente fica mais ou menos uns 30 anos disso muito obscuro, né? Ninguém falando mais sobre isso, não podendo utilizar. Até que em 1964, o Rafael Mechoulam, que é um grande cientista, né, muito importante na história da cannabis atual, na história moderna da cannabis, ele estudando, né, a cannabis, seus potenciais medicinais, ele encontra a estrutura do THC. Então, nesse momento, ele conhece o THC, tá? Ele isola o THC, ele era um químico, né? E aí, essa foi a primeira substância das 80 substâncias canabinoides que a gente sabe hoje. Essa foi a primeira descoberta do THC. E aí ele começa a descobrir, a partir desse momento ele começa a descobrir também o sistema endocannabinoide. Porque assim, afinal, como que o THC tem efeito no nosso corpo? Se ele tem um efeito no nosso corpo, é porque a gente tem algo que aceita ele, a gente tem receptor para essa substância. E aí as investigações começam e o sistema endocannabinoide começa a ser esclarecido. Então isso é muito recente, né? Dentro da história da fisiologia. Tá? E aí, em 1973, o professor Carlini, que é brasileiro, né, da Universidade da Unifesp, falecido recentemente, o professor Carlini descobre o CBD, a substância do CBD, né, e começa a fazer muitas pesquisas em humanos e roedores, né, lá na universidade, na Unifesp, em São Paulo, tá? E aí, em 1981, as coisas começam a andar rápido, né? Mesmo os Estados Unidos tendo sido um dos países mais importantes na proibição da cannabis, em 1981, ele é um dos primeiros a fazer uma medicação, né, oriunda de cannabis, e aí usando um produto à base de uma substância análoga ao THC, tá? Para tratar náusea, enjoo, tudo mais. E aí, em 2014, então assim, a partir daí, dessa época, começa a surgir um medicamento ou outro, tá? Baseado nas descobertas desses cientistas. E aí, em 2014, a gente tem um marco muito importante. Por quê? A partir, né, dessas descobertas aí que vão vindo da década de 80 e 90, quando chega nos anos 2000, a gente tem muitas mães de crianças autistas, crianças com neurodivergentes ou com doenças neurológicas graves, epilepsia recorrente, síndrome de Dravet. A gente vê mães dessas pessoas encontrando artigos sobre cannabis medicinal e sobre o tratamento com essa planta para esse tipo de doenças. E essas mães começam um grande movimento, uma busca por médicos, neurologistas que aceitassem utilizar essas substâncias para testar em seus filhos. E essas mães começam, dos anos 2000 a 2010, né, a buscar esses profissionais e a se reunirem e a tentarem formar grupos, né, para que elas pudessem trazer esses medicamentos que já estavam sendo produzidos fora do Brasil, né, e dar um jeito de fazer o tratamento de seus filhos, tá? E aí a gente começa a ter um movimento político-social muito importante dentro do Brasil. Em 2014, a gente tem, finalmente, a partir da luta, né, dessas mães aí, foi ao longo desses 14 anos, mães, médicos, ativistas, políticos e pessoas, advogados, né, pessoas do legislativo, né, pessoas da área do direito, unidos, começam a conseguir algumas aprovações. Então, a partir de 2014, a gente vê alguma autorização começando a acontecer, né, pela Anvisa, tá? Então, nada muito, muito importante, nada muito marcante, mas começa-se a conseguir algumas coisas, tá? E aí, gente, a gente poderia falar uma aula inteira só sobre a luta desse povo, né, e sobre as associações de pacientes que começam a surgir e como isso tudo vai se dando e acontecendo. Mas, como isso daqui é uma palestra rápida, a gente pode falar em outra situação,
eu queria falar para vocês especialmente isso daqui. Quando a prescrição de cannabis começa a ser permitida para médicos veterinários, né? Então, a gente tem essa prescrição acontecendo há poucos meses atrás, 2024, em 30 de outubro, né? Que foi através de uma alteração na regulamentação da Anvisa, que antes permitia que só médicos e dentistas prescrevessem qualquer medicação que tivesse relação com fitocannabinoides, tá? Então, a partir de 30 de outubro, médicos veterinários podem prescrever. E aí, a partir disso, o MAPA, que é o que regulamenta os produtos veterinários, né, e a nossa atuação nesse sentido, começa a poder aprovar também produtos veterinários que tenham essa substância em sua composição, tá? Então, por isso que até então a gente não tinha esses produtos. Então, a gente sabe que a partir de 30 de outubro isso acontece. Então, a partir de novembro do ano passado, o MAPA começa a poder deliberar sobre o assunto. Então, é muito recente tudo isso ainda. A gente vai começar a ver no mercado agora, esse ano, acredito que para o segundo semestre, ano que vem, surgirem produtos para o nosso público, tá? Outra coisa muito importante, ano passado foi muito importante com relação a cannabis no Brasil, assim, com relação a permissões, né? Mas é importante que vocês não confundam que em junho, né, a gente tem o STF tomando a decisão de descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal, porque até então uma pessoa que estivesse portando, nem que fosse uma coisa desse tamanho, ou um óleo, poderia ser considerado um criminoso, né, por ser usuário, poderia ser preso, simplesmente isso, tá? Independente de quanto estivesse carregando. Essa pessoa seria presa por estar usando. Ah, se eu tenho um óleo e eu tivesse sem uma prescrição médica ou sem um habeas corpus que me permitissem utilizar, eu poderia ser presa porque eu estou usando um óleo que tem THC. Não vou dar minha opinião aqui, né? Porque eu tô, né, uma pessoa revoltada com relação a isso. Mas, enfim, finalmente isso aconteceu ano passado, tá? E também ano passado, a gente teve no final do ano, a liberação para o plantio de cânhamo especificamente. Então, a gente tem o STJ, né, falando que vai ser permitido o plantio de cânhamo no Brasil. Veja que ele diz cânhamo, não diz cannabis, né, apesar de ser a mesma planta, mas ele não diz, eles especificam o cânhamo, então a planta macho, que é uma planta que além de produzir as fibras, ela produz muito menos diversidades ali dos fitocannabinoides, né, mas muito mais CBD do que outra coisa, tá? Então, por isso que eles colocam o cânhamo especificamente. E aí fala que a partir de que a Anvisa vai ter aí 6 meses para dizer como que vai funcionar esses plantios. Então, a partir de maio, agora, mês que vem, a gente vai ter esse documento certinho falando como que vai poder acontecer os plantios de cânhamo no Brasil. A gente acredita que só a indústria vai conseguir fazer esse plantio, né? Porque certamente terão exigências, grandes exigências, mas pelo menos a gente vai poder produzir mais medicamento internamente, né? No Brasil, isso vai baratear muito o custo dos medicamentos, tá? Bom, voltando aqui, o consumo em locais públicos ainda é proibido e o uso recreativo ainda é ilegal. Porém, a pessoa não é mais presa por isso. Isso é muito importante, um marco muito importante, tá? E aí, gente, a gente vai começar a ver isso aqui, ó, nas prateleiras nos próximos anos, tá? Medicamentos específicos para animais. Deixa eu só ver aqui que eu... Ah, tá. Porque o que a gente tem hoje? O que a gente tem hoje é isso aqui, tá? Esses frasquinhos de cima aqui azul são frascos de óleo de associação, tá? Esse aqui especificamente da APEC, que é uma associação de pacientes muito importante no Rio de Janeiro, tá? Muito importante no Brasil, é uma das associações que mais militaram e mais conseguiram desbravar, né? Eles têm uma grande fazenda em Miguel Pereira, que a gente visitou, uma plantação maravilhosa, eles têm vários profissionais, assim, muito importantes trabalhando lá, agrônomos, né, farmacêuticos, eles têm parceria com universidades há muito tempo, né, então, principalmente a Unicamp, o FRJ, Fiocruz e a Rural.
onde todos os lotes, né, dos óleos que eles produzem passam por análise fitoquímica nessas universidades. Então, os lotes, eles têm certinho a descrição de quais fitocannabinoides estão presentes ali naquele óleo, tá? E aí eles têm aqui variedades de plantas que produzem mais isso, mais aquilo, e aí a gente tem essas diferentes óleos aí, de apresentações de óleos. E eram esses óleos que a gente sempre usou na medicina veterinária, não só da PEP, mas das outras associações que também aceitavam a prescrição veterinária e sempre aceitaram, tá? Esses abaixo aqui são alguns dos medicamentos que tem provavelmente aí nas farmácias humanas, que até então a gente não poderia prescrever. E hoje em dia, a partir de 30 de outubro, a gente pode prescrever através do receituário azul controlado, tá? Enfim. E aí, gente, como que funciona isso, né? Como comprar na farmácia? Então, como eu falei para vocês, usando o receituário azul, você vai ter que ter, depois de se formar em medicina veterinária, você vai ter que ter um cadastro no Sinteagro, e aí você vai poder ter o seu receituário azul e fazer a prescrição, a farmácia vai receber e vai dar para o tutor tranquilamente vender. Esses óleos costumam ser bem caros, tá? Então, como vocês podem ver aqui, na farmácia aqui, ó, ou via importação, esses óleos chegam a custar R$ 1.000, né? Já chegou a custar R$ 3.000. Hoje não. Eles giram em torno de R$ 300 a R$ 3.000. São óleos que tem todo o procedimento de produção deles industrial, então tem todo o controle de qualidade preconizado pela Anvisa para produção medicamentosa. Por isso que estão nas farmácias, tá? E tem esse custo porque vem fora do Brasil, porque dentro do Brasil, para produzir a medicação, só se recebesse o CBD isolado já de fora do Brasil, para que ele fosse, sei lá, tivesse o resto da produção aqui. Porque antes a gente não podia plantar. Só quem podia plantar era quem tinha habeas corpus, que são essas entidades de associação de pacientes, tá? Que recebiam um habeas corpus para poder fazer a produção. E o que essas associações de pacientes são? Pessoas, associação de mães de pacientes, pais de pacientes, familiares, que se associam, vão na justiça, pedem o direito a plantar e a ter acesso a esse medicamento, recebem esse habeas corpus e aí eles podem fazer plantações. E geralmente no habeas corpus vem descrito quantas plantas essa pessoa pode ter. Ela vai produzir o próprio óleo dela, o óleo que sobra, ela não pode vender. Isso pode ser considerado tráfico. Podia, né? Ela não pode vender e ter lucro com isso. Então, o que ela poderia fazer? Vender pelo preço de custo para manutenção para pessoas associadas também que estivessem englobadas no seu habeas corpus. Por isso que cria-se associações. Então, uma família que precisa do óleo e não vai comprar na farmácia que é muito caro, né? Ela vai numa associação de paciente, vira um associado, vai pagar uma anuidade. Aí você tem anuidade girando aí de R$ 60 a R$ 300 por ano, né? Parceladas, obviamente. E aí essa pessoa consegue comprar um óleo ao custo de R$ 150, R$ 200. Hoje em dia tem até mais baratinho, tem R$ 70, tá? Porque essas associações usam o dinheiro que elas ganham com a venda desse óleo para investir na própria fazenda, na própria farmácia, no próprio laboratório e fazer cada vez mais óleos, tá? O que acontece? Nem toda associação tem o óleo analisado quimicamente. Farmacêutico de ter um químico associado, né? Então, assim, é muito importante também saber como funciona a associação que você está comprando óleo. Você não vai comprar aí de qualquer lugar. Até porque existem óleos falsos, falsificados. Às vezes nem são de cannabis, tá? Então, isso é muito importante. E o que mais que eu gostaria de falar aqui? O mercado de cannabis ele vem crescendo muito. Acredita-se que em 2026 ele vai chegar a 26 bilhões, tá, de reais em movimentação, ou de dólares, né? Porque está falando em dólares. E é logicamente que é por isso que o plantio está sendo liberado agora, né? Por interesses comerciais, interesses econômicos, tá?
a gente tem mais de 80 associações hoje em dia de cultivo de cultivo no Brasil, mais de 80 associações cadastradas, tá? E a gente tem mais ou menos aí, ó, mais de 500 pessoas com habeas corpus para cultivar cannabis nas suas próprias casas, tá? Aqui são os produtos veterinários que já tem nas prateleiras fora do Brasil e que a gente espera que cheguem em breve para nós e que sejam produzidos internamente, tá? Acredito que as grandes marcas veterinárias brasileiras, né, vão começar a produzir medicamentos, né, oriundos desse cânhamo que vai poder ser plantado nacionalmente e a gente vai começar a ter várias coisas, tá? Essa é a minha esperança, e não só os óleos de venda de CBD, tá? Bom, rapidamente, eu só queria mostrar para vocês aqui, nós temos já muitas pesquisas, tá? Não temos muitas pesquisas específicas, pesquisas clínicas específicas, né, em cães e gatos ou outras espécies específicas, mas tá o boom, a gente está na crista da onda aqui, como vocês podem ver nesse gráfico. Esse é um gráfico da PubMed, e quando a gente coloca lá cannabis, animal, aparece isso daqui. Eu trouxe só para vocês verem como teve um crescimento de publicação nos últimos anos, tá? Como nunca antes. E aí, quando vocês forem procurar, né, afinal, quando eu estou querendo procurar um artigo, o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar vários tipos de pesquisa diferentes. Vocês vão encontrar pesquisas experimentais com ratos e camundongos, tá? Essas pesquisas experimentais, elas são pesquisas que, geralmente, quando é com ratos e camundongos, elas estão voltadas para o uso em humanos. Então, eles vão fazer modelos de teste nesses animais que mimetizam algo no ser humano, tá? A gente vai usar algum dado ou outro, mas isso não serve muito para veterinária, tá? Quando a gente está falando em medicina veterinária, a gente tem que olhar as pesquisas experimentais com animais diretos. Então, assim, experimentos em cães, experimentos em gatos, experimentos em equinos, experimentos em bovinos, tá? Só que também, né, a gente tem muita coisa experimental nesses animais ainda, só que, né, ainda bem, com a evolução do Comitê de Ética na Pesquisa no país, a gente já não vai ter coisas muito agressivas, né? Nós vamos ter mais estudos clínicos, que é o que a gente mais tem hoje em dia quando a gente fala de um tratamento, tá? Então, como seriam esses estudos clínicos? Eu vou ter um animal que já tem a presença daquela doença e eu vou testar uma medicação e ver o efeito dessa medicação, tá? Diferente do experimental, que eu vou ter um animal que não tem problema nenhum, eu vou causar esse problema nesse animal, então, eu quero testar qual é a ação do óleo de cannabis em cães com um tumor no estômago. Aí você vai pegar um grupo de beagle, você vai produzir aquele câncer naquele grupo de beagle específico, todos os beagles vão ter o mesmo câncer, e aí você vai fazer esse teste. Esse é um teste experimental com animal direto. Quando eu estou falando de um teste clínico de doença e efeito, eu estou falando de eu chegar numa clínica ou numa grande área e falar assim, olha, aqui no Rio de Janeiro eu vou pesquisar cães com tumor de baço, cães que apareçam na clínica com tumor de baço e eu vou tratar eles com cannabis. Isso é um teste clínico, tá? De doença e efeito. Esses são os que a gente mais vai ter aparecendo hoje em dia. E a gente vai ter também os relatos clínicos, que são relatos de uma situação específica que a pessoa foi lá e tratou. Você não pode basear toda uma pesquisa em relato clínico, tá? Você vai basear mais em experimentos com animais diretos e em estudos clínicos de doença e efeito. Tá? Mas o relato clínico ele é importante para a gente dizer para o mundo o que está acontecendo, o que já está sendo feito e o que a gente já está vendo na realidade. Tá? E a gente tem também os estudos etnoveterinários, que são o quê? Como as comunidades utilizam essa planta já há milênios. Então vamos dizer assim, existe uma comunidade ribeirinha lá no interior da Amazônia de indígenas que sempre usou cannabis nos seus animais. Aí vai alguém lá, passa meses, anos lá,
Pergunta para eles o que eles querem relatar com relação a isso, né? Porque essas pessoas têm o direito ao conhecimento deles, tradicional, não é mais assim, vai uma pessoa lá e simplesmente escreve e fala, eu publiquei, eu descobri. Não, isso é um conhecimento tradicional. Então, esse pesquisador, ele tem que pedir uma autorização no SINGEM, tá? Que é uma plataforma de autorização de pesquisa com tanto plantas medicinais nativas quanto com populações, que não precisa ser necessariamente indígena, mas qualquer população que você vai fazer uma pesquisa, você vai precisar pedir essa autorização e você vai relatar se a comunidade quiser passar esse conhecimento. Se ela não quiser, eles têm todo o direito de não passar, tá? Porque é um conhecimento tradicional daquela região, daquele povo. Esses estudos etnoveterinários contam como essas populações usam determinadas plantas e quem usa cannabis ou já usou, como usou, tá? Então, a gente tem vários tipos de pesquisa. Então, quando a gente vai ler pesquisas, a gente tem que saber o que eu estou procurando, o que eu estou buscando, quais são os dados que vão ser mais importantes e mais utilizáveis para mim. O ideal é a gente ler de tudo, né? Mas, eu estou querendo fazer uma pesquisa com isso. Qual que eu vou usar de base para minha pesquisa? Você vai usar os estudos experimentais com animais diretos da espécie que você está falando e os estudos clínicos de doença e efeito, tá bom? Até para você ver metodologia e tudo mais. Gente, bibliografia, né? Nós temos, se você entra no Google Acadêmico, milhares de textos. Se você entra no PubMed, milhares de textos. Se você entra, tem várias plataformas hoje em dia que falam bastante de cannabis medicinal. Existem páginas no Instagram. No Instagram, a gente recebe um certo boicote para falar de cannabis medicinal. Eu mesma tenho alguns vídeos que o Instagram manda eu apagar. Às vezes eu apago, às vezes não, e aí eu sofro boicote, né? Minha conta às vezes não aparece, enfim, muitas coisas acontecem. Assim como eu, essas outras páginas também sofrem, porque para o algoritmo do Instagram, falar de cannabis, de maconha, é ilegal ainda. É como se a gente estivesse incitando o tráfico de drogas. Então mas assim, se você procura em dados do mapa, dados do Gov, sempre que vocês quiserem saber de leis, procure no Gov, tá? Procure dados oficiais, tá? Do STF, STJ. Não corram riscos, tá? Procure informações direitinhas sobre a associação, se vocês forem prescrever a associação. Enfim, queria trazer para vocês um geral desse universo, falar que é isso, essa é a novidade do momento. Esse assunto está em alta, muitas coisas vão mudar nos próximos anos ainda, tá? Porque a gente acabou de ser autorizado, muitos produtos vão surgir. O que eu quero que vocês entendam é que, para fazer medicina canabinoide, precisa entender esse sistema endocannabinoide, precisa saber sobre o que é canabinoide e saber que é uma medicina individualizada, tá bom? Qualquer coisa, estou por aqui, estou à disposição de vocês, me procurem na plataforma